Você sabia que nos últimos 50 anos, o nível médio de testosterona masculina caiu quase 40%, enquanto os índices de ansiedade e depressão dispararam? Coincidência? Nem de perto. É o efeito colateral de uma engenharia social tão eficiente que você nem percebeu que participou dela. Um projeto silencioso que separou a mente do corpo e te convenceu de que isso era a evolução. Mas no final deste vídeo, você vai entender quem lucra com a sua fraqueza e o que precisa fazer para sair dessa programação. Se esse tema te provoca, já deixa o like e comenta agora. Você se considera mais mente ou mais corpo? Agora, vamos ao que nunca te contaram. Durante séculos, os povos mais poderosos do planeta acreditavam em uma verdade simples: corpo e mente são o mesmo campo de batalha. Os gregos chamavam isso de kalokagatia, a beleza e a bondade como expressão da força. Os samurais chamavam de heiho, estratégia e espada como um só caminho. Mas algo aconteceu nos últimos 100 anos. Algo que quebrou essa unidade e criou o humano mais controlável da história, o homem dividido. Pense em quantas vezes você viu esse roteiro. O atleta forte é burro, o inteligente é fraco. O primeiro vence pela força, o segundo pelo cérebro, e o espectador aprende, sem perceber, que jamais pode ser os dois. Foi divertido, engraçado e culturalmente neutro, só que não era. Era programação comportamental. Enquanto você ria, sua mente absorvia a ideia de que força física e força intelectual não coexistem. E isso moldou uma geração inteira de mentes brilhantes com corpos esgotados e corpos fortes com cérebros vazios. Mas por quê? Porque é mais fácil governar quem está fragmentado. Um corpo fraco não se rebela. Uma mente cansada não questiona. Você se torna produtivo, mas previsível, capaz de pensar, mas incapaz de agir. E a sociedade te recompensa por isso com elogios sutis. Você é tão dedicado ao trabalho, você é tão racional, você é tão pacífico. Mas o que eles realmente querem dizer é: você é inofensivo. Eles te venderam a ideia de que cuidar do corpo é vaidade e que cuidar da mente é virtude. E assim te mantiveram girando em círculos exausto, racional, mas vazio. Só que há um detalhe que eles não esperavam. Algumas pessoas começaram a perceber o truque, a ler Musashi, a voltar ao treino, a reencontrar o que o sistema tentou apagar, a unidade perdida. E é por isso que você está aqui, porque lá no fundo sente que algo está errado, que a sua mente é poderosa, mas o corpo não responde, que você sabe o que fazer, mas não faz. E o mais assustador é perceber que talvez isso nunca tenha sido culpa sua. Talvez você tenha sido projetado para pensar demais e agir de menos. Mas se essa divisão foi construída, ela também pode ser destruída. A questão é: você está disposto a desinstalar a programação que te enfraqueceu? Ou vai continuar acreditando que pensar sem agir é o suficiente para mudar o mundo? Antes de o mundo te convencer a escolher entre cérebro e músculos, existia uma era em que ser completo era o padrão, não a exceção. Quando sabedoria sem vigor era vista como covardia e força sem clareza era considerada barbárie. Os mestres do passado não apenas pensavam, eles agiam, lutavam, criavam e transcendiam. O que para nós virou duas metades irreconciliáveis, para eles era uma única força vital. Olhe para os samurais. Cada guerreiro era obrigado a dominar o pincel e a espada. Caligrafia e corte eram faces de uma mesma disciplina espiritual. Um erro na escrita era tão vergonhoso quanto um erro no duelo. Miyamoto Musashi, o homem que venceu 60 batalhas sem ser derrotado, também escreveu o livro dos 5 Anéis, um tratado filosófico estudado até hoje em universidades. E entre uma luta e outra, ele pintava retratos delicados de pássaros e nuvens. Um assassino e um poeta, no mesmo corpo. Mas o Japão não foi exceção. Os gregos já sabiam disso séculos antes. Platão, que hoje imaginamos como um velho frágil de toga, era um atleta olímpico. O apelido Platão vem de Platos, ombros largos. Ele treinava a luta e falava sobre virtude na mesma respiração.
Sócrates, seu mestre, combateu em 3 campanhas militares. Quando falava sobre coragem, falava como quem já sangrou. Até Aristóteles, o teórico máximo da lógica, foi discípulo de ginásios, não de salas trancadas. A filosofia nascia no suor, não nas cátedras. Leonardo da Vinci, o símbolo do Renascimento, podia dobrar ferraduras com as mãos. A mesma força que o fazia dominar a anatomia também lhe dava firmeza para esculpir o Davi. O corpo era a ferramenta do pensamento. Não existia esse abismo moderno, onde o intelectual despreza o atleta e o atleta zomba do pensador. Existia o ser humano completo, mas algo se perdeu. Você já se perguntou por que vivemos na era com mais informação da história e a população mais fraca fisicamente? Porque temos acesso a bibliotecas infinitas, mas suamos só de subir escadas. O progresso tecnológico não apenas simplificou a vida, ele atrofiou o espírito. Quanto mais confortável o corpo, mais apática a mente. E a apatia, disfarçada de vida moderna, se tornou o novo normal. A escola te ensinou a decorar fórmulas, mas não a dominar a própria energia. O trabalho te paga por pensar, mas te impede de sentir o corpo vivo. E o resultado é uma geração que lê sobre disciplina, mas não suporta a dor de uma flexão, que fala sobre estoicismo, mas entra em pânico quando perde o Wi-Fi. Os antigos sabiam o que esquecemos. A força é um dialeto do espírito. Quando o corpo fala alto, a mente escuta melhor. Quando o corpo se cala, a mente grita confusa. O equilíbrio não é luxo, é sobrevivência. Então se pergunte, se os maiores guerreiros, artistas e filósofos da história viam o corpo como parte da alma, o que exatamente você ganha mantendo o seu adormecido? Broly sempre foi o orgulho do grupo, o homem das ideias brilhantes, das soluções rápidas, do discurso elegante. Ele era o tipo de pessoa que todo mundo ouve quando fala, até que percebe que ele próprio não acredita em metade do que diz. A mente dele era um exército, mas o corpo, um campo abandonado. No currículo, sucesso. No espelho, um estranho. E o pior é que ele achava que isso era nobre. O corpo é secundário, dizia. O cérebro é meu verdadeiro músculo. Só que o corpo cobrava juros. A insônia virou rotina, o peito começou a apertar antes das reuniões, e aquela leve tremedeira na mão esquerda, que ele escondia segurando uma caneta, virou o símbolo de algo que ele não queria admitir. Ele estava se desintegrando. Uma tarde, depois de um colapso durante uma apresentação, Broly foi parar no hospital. O diagnóstico? Exaustão extrema, desequilíbrio hormonal e inflamação crônica causada por sedentarismo. Nada grave, segundo o médico. Mas a frase que ele ouviu ficou ecoando por semanas. Seu corpo parou de acreditar em você. Parece poético, mas é bioquímica pura. O cérebro consome até 20% do oxigênio que o corpo produz. Quando o corpo está fraco, o cérebro literalmente fica sem combustível. Broly achava que estudar o tornava mais inteligente, mas estava matando o instrumento que sustentava essa inteligência. Ele começou a notar padrões. Sempre que ficava ansioso, não era a mente que o traía, era o corpo. Palpitação, falta de ar, suor frio. Era como se o próprio organismo o sabotasse na hora de agir. Ele lia sobre coragem, mas tremia diante de uma plateia. Lia sobre foco, mas não conseguia passar 30 minutos sem se distrair. Lia sobre disciplina, mas se sentia incapaz de manter uma rotina. E talvez você também conheça essa sensação. A de ter clareza sobre o que precisa fazer, mas não conseguir fazer. De ser mentalmente afiado, mas fisicamente apático. De sentir que há algo bloqueando o caminho, e esse algo está em você. O mundo moderno criou milhões de Brolys. Gente produtiva, mas inerte. Inteligente, mas ansiosa. Conectada, mas desconectada do próprio corpo. E a verdade é que não há livro que conserte um corpo em colapso. A mente pode planejar a guerra, mas se o soldado estiver faminto, ela nunca será vencida. Naquela noite, sozinho, Broly olhou para si como quem vê um experimento fracassado. Ele era o resultado perfeito do sistema.
uma mente afiada presa num corpo que desistiu. Mas foi nesse vazio que algo acendeu. Se o corpo podia traí-lo, talvez também pudesse libertá-lo. Ele pegou um caderno e escreveu apenas uma frase: "Amanhã eu treino." O curioso é que ele não sabia que aquela decisão pequena seria o início de um colapso controlado, a desconstrução completa de quem ele pensava ser. Porque quando o corpo desperta, a verdade vem junto. Você já percebeu que os dias em que se sente mais cansado são justamente aqueles em que a cabeça parece não funcionar? Isso não é coincidência, é biologia. Um corpo fraco não sustenta uma mente afiada. A ciência já comprovou. Pessoas sedentárias apresentam fluxo sanguíneo até 30% menor no córtex pré-frontal, a região responsável por foco, decisões e autocontrole. Ou seja, quanto menos você se move, mais burro o seu cérebro se torna. Mas o sistema te convenceu do contrário. Fez você acreditar que ler, estudar e pensar são as únicas formas de crescer. E assim, a geração mais informada da história se tornou a mais ansiosa, dispersa e exausta. Não porque faltam ideias, mas porque o cérebro está sufocado. Um corpo inativo é como um computador superaquecido. Pensa demais, executa de menos. Broly era o exemplo vivo dessa falha. Passava o dia sentado, bebendo café, devorando livros, mas à noite o cérebro parecia um quarto escuro cheio de ruído. Tentava pensar mais, produzir mais, estudar mais, mas o problema nunca foi falta de conteúdo, e sim falta de oxigênio. O corpo entorpecido já não enviava a energia necessária para manter a mente desperta. Ele não precisava de mais conhecimento, precisava de movimento. A ciência explica de forma brutal o que os antigos já sabiam intuitivamente. Durante o esforço físico intenso, o corpo libera dopamina, serotonina e endorfinas, os mesmos neurotransmissores que criam foco, calma e clareza mental. Quando você se exercita, seu cérebro literalmente acende. Cada gota de suor é uma centelha de lucidez. E há um detalhe que pouca gente entende. O sedentarismo não só reduz a energia, ele distorce a percepção da realidade. Pessoas inativas têm maior propensão a pensamentos catastróficos, ansiedade e pessimismo. O corpo fraco altera o filtro da mente. Não é falta de positividade, é falta de fisiologia. Você não está triste porque sua vida é ruim. Você está triste porque o seu corpo não está ajudando o seu cérebro a enxergar direito. Broly percebeu isso no dia em que, depois de 10 flexões mal feitas, sentiu algo diferente. Silêncio. A mente parou de gritar. Pela primeira vez em anos ele não queria pensar, queria apenas respirar. E foi nesse instante que entendeu o que Musashi dizia. O caminho está no treinamento. Não no pensamento nem na teoria, mas no embate direto com o próprio limite. A filosofia sem o corpo é apenas ruído, e o corpo sem a mente é apenas força cega. Mas juntos formam uma arma de precisão. Então a pergunta que fica é: quantos dos seus problemas mentais são apenas sintomas de um corpo pedindo socorro? Há 400 anos, Miyamoto Musashi escreveu: "O caminho está no treinamento, não no pensar nem no planejar, mas no repetir até que o corpo e a mente deixem de ser dois." Hoje a neurociência confirma o que o guerreiro já sabia sem microscópios. Movimento é pensamento em estado físico. Cada vez que você executa um exercício até a falha, o cérebro cria novas conexões sinápticas, reforça o controle da respiração, a regulação do estresse e o senso de presença. Você não está apenas treinando músculos, está refinando o software que comanda tudo o que faz. Broly começou a perceber isso nas pequenas coisas. Nos primeiros dias, o treino era uma tortura. A mente gritava: "Para que isso? Você não precisa provar nada." Mas o corpo, silencioso, começava a responder de outro jeito. Depois de cada sessão, ele não ficava esgotado, ficava limpo. O ruído mental desaparecia, o foco surgia, a voz interior parava de discutir. Pela primeira vez em anos, ele conseguia simplesmente existir, sem se perder em pensamentos. A ciência chama esse estado de flow,
mas os samurais chamavam de mushin. Mente vazia é quando a consciência e o corpo se fundem. O lutador age sem pensar, o pintor cria sem planejar, o filósofo fala sem ensaiar. Nesse ponto, a mente deixa de ser comandante e vira extensão do corpo, e o corpo extensão da mente. Musashi treinava dessa forma. Ele lutava com 2 espadas quando todos usavam uma. Vivia em cavernas, treinava sob cachoeiras geladas, enfrentava o frio e o cansaço não por masoquismo, mas por método. Sabia que a dor é a fronteira onde o corpo muda e a mente acorda. A cada treino, ele não fortalecia apenas músculos, fortalecia a consciência. E é aqui que a neurociência moderna se curva à sabedoria antiga. Estudos mostram que o treino físico intenso reduz em até 40% os sintomas de depressão e ansiedade. Não por mágica, mas porque a mente se reestrutura diante do esforço repetido. Cada série, cada repetição, é uma reprogramação do cérebro. A disciplina física cria o mesmo padrão neural que sustenta a clareza mental, mas há algo mais profundo que a ciência ainda hesita em admitir. O corpo é a ponte entre o visível e o invisível. Você não muda apenas o que vê no espelho, muda a forma como o mundo reage à sua presença. Quando o corpo se ergue, a alma se ergue junto. A postura muda, o olhar muda, e as oportunidades parecem surgir de lugares onde antes havia portas fechadas. O treino, no fundo, é o campo de batalha da mente, e só quem se submete a ele descobre o que está escondido atrás da dor, o silêncio, e dentro dele, a verdade de quem você é. Todo processo de reconstrução começa com uma ruína. Broly descobriu isso no chão ofegante, depois de uma sequência miserável de 10 flexões mal feitas. O suor escorria como se ele tivesse corrido uma maratona, e a mente, acostumada a resolver equações complexas, não entendia o que estava acontecendo. Era apenas o próprio peso do corpo, e ainda assim parecia impossível. Ele riu, meio envergonhado, e pela primeira vez admitiu: tudo o que sabia não valia nada se o corpo não conseguia acompanhar. Nos dias seguintes, a dor apareceu. Dores musculares, dores de cabeça, dores que pareciam querer convencê-lo a desistir. Mas havia algo diferente dessa vez. O cansaço vinha acompanhado de uma calma nova. Ele dormiu melhor, acordou com mais foco e percebeu algo curioso. Quanto mais exausto fisicamente, mais clara a mente ficava. Era como se o treino lavasse o excesso de pensamentos. A ciência chama isso de reset dopaminérgico. Quando o corpo enfrenta desconforto controlado, o cérebro recalibra o prazer. A dopamina, aquele neurotransmissor que o mundo moderno te vicia a buscar em telas, curtidas e distrações, volta ao seu nível natural. O treino ensina o cérebro a sentir prazer pelo esforço, não pela recompensa. É o oposto do vício digital. É a sobriedade da alma. Broly começou a entender isso de maneira prática. A cada semana, o corpo doía menos, mas a mente ganhava um tipo novo de lucidez. Tarefas que antes exigiam horas, agora fluíam em minutos. Decisões que antes geravam dúvida, agora pareciam simples. Era como se ele tivesse encontrado um interruptor escondido, e esse interruptor era o próprio corpo em movimento. A filosofia de Musashi se tornava real a cada gota de suor. Treinar não é repetir um gesto, é destruir quem você foi ontem. O treino físico deixava de ser vaidade e virava ritual, um ato de limpeza, um exorcismo do velho eu preguiçoso, ansioso e dividido. A cada repetição, Broly enterrava uma crença. Não tenho tempo. Não sou desse tipo. Não sou feito para isso. E no lugar dessas mentiras nascia algo silencioso, mas implacável. Consistência. O espelho ainda não mostrava músculos, mas mostrava algo mais valioso. Presença. Os olhos, antes cansados, agora tinham firmeza. A voz, antes vacilante, agora carregava peso. E as pessoas começaram a notar, mesmo que não soubessem explicar o porquê. Quando ele entrava em uma sala, o ar parecia mudar. Não era arrogância, era energia.
aquela que vem quando o corpo e a mente finalmente param de se sabotar. E talvez esse seja o primeiro sinal de que a verdadeira transformação começou. Quando você percebe que a dor não é mais inimiga, mas a língua que o seu corpo usa para dizer "continue", algo curioso começou a acontecer. Os pesos na barra já não eram só de ferro, eram metáforas vivas. Cada levantamento se transformava em uma lição silenciosa. O deadlift, antes apenas um exercício, passou a simbolizar a vida inteira. Segurar o peso do mundo sem curvar a coluna. O agachamento, o ato de descer ao chão para depois subir mais forte. O supino, aprender a empurrar o que te sufoca. Broly entendeu que cada movimento físico é um ensaio mental para os fardos que o esperam fora da academia. Foi então que algo sutil mudou. Ele não treinava mais. Ele meditava em movimento. A academia virou o mosteiro. O barbel, um altar. Ali o suor substituiu as palavras, e a dor virou oração. Quanto mais o corpo suportava, mais a mente aprendia o que significa presença. Não havia espaço para distrações ou pensamentos dispersos. Sob o peso real, não há fuga. Ou você levanta, ou é esmagado. E essa é a mais pura metáfora do mundo moderno. Ou você suporta o próprio peso, ou será esmagado pelas circunstâncias. Os ganhos físicos eram apenas a superfície. O verdadeiro progresso estava acontecendo por dentro. A cada treino, Broly desenvolvia algo que livros não ensinam. Peso psicológico. Aquela sensação de firmeza que não depende do humor, nem do elogio dos outros. A confiança que nasce de saber na prática que você pode suportar dor e continuar. E isso começou a afetar tudo. Nas reuniões, a voz dele já não tremia. Nas decisões, a hesitação desapareceu. A mente estava tão estável quanto o corpo que a sustentava. Musashi dizia que a espada e o espírito devem cortar juntos. E agora, Broly entendia. Não era sobre lutar com outros, mas com o próprio desequilíbrio. O corpo ensinava que força não é raiva, é controle em meio ao caos. E que coragem não é ausência de medo, é respiração firme diante do impossível. Com o tempo, ele percebeu um fenômeno que poucos notam. Quanto mais o corpo fica forte, mais as palavras ficam leves. Quem domina o peso da barra não precisa provar nada em discussões. Quem aprendeu a levantar não precisa mais se justificar. A força verdadeira é silenciosa. Ela não grita, não impõe, apenas existe. E é nesse silêncio que a mente floresce. Porque quando o corpo aguenta o mundo, a mente pode finalmente pensar grande. A partir daí, Broly parou de levantar pesos apenas para ficar forte. Ele levantava para descobrir até onde a alma humana pode ir antes de quebrar. E é aí que começa a parte mais perigosa da jornada. Quando o corpo se torna inabalável, o inimigo muda de forma. Nenhuma batalha é tão difícil quanto a que acontece dentro da própria cabeça. Depois de meses de treino, Broly achava que tinha vencido, até descobrir o adversário mais traiçoeiro de todos. A voz interna que manda parar. Ela não grita, sussurra. Hoje você já fez demais. Você merece descansar. Para que se esforçar tanto? Ninguém liga. Essa voz tem 1000 disfarces, mas uma única intenção: fazer você voltar a ser pequeno. Musashi chamava essa entidade de a sombra da mente e dizia: o verdadeiro inimigo não está à sua frente, está dentro de você. Nos duelos, ele não combatia apenas espadachins, lutava contra a tentação de duvidar. E todo ser humano que tenta evoluir passa por essa guerra invisível. A psicologia moderna confirma o que o samurai sabia por instinto. O cérebro é programado para evitar dor e buscar conforto. Isso significa que cada passo rumo à evolução desperta um alarme interno. Seu corpo interpreta o esforço como ameaça, e a voz que pede para parar é, na verdade, o seu instinto tentando te manter seguro. O problema é que essa segurança é uma prisão com paredes acolchoadas. Broly percebeu isso em uma manhã chuvosa. O despertador tocou às 6, o corpo ainda doía, e ele ficou deitado olhando o teto. Aquela voz começou o discurso habitual. Você pode treinar amanhã.
Não vai fazer diferença perder um dia. Mas ele levantou mesmo assim. E naquela vitória minúscula, levantar da cama, algo profundo aconteceu. Pela primeira vez, ele escolheu não obedecer ao próprio medo. Cada repetição naquele treino parecia um confronto direto com a voz. Ela dizia, para. E ele respondia com mais um movimento. Dizia, chega. E ele respirava mais fundo. Até que, no final, o silêncio. Não porque a voz desapareceu, mas porque ele aprendeu a não escutá-la. Foi ali que ele entendeu o que Musashi quis dizer quando escreveu: o guerreiro vence primeiro em si e depois no mundo. Essa batalha interna é o ponto de virada que separa os disciplinados dos desistentes. Porque força física pode ser medida em quilos, mas força mental se mede em segundos. Os segundos em que você hesita entre parar e continuar. É nesses segundos que o destino muda. E quem aprende a vencer dentro deles se torna perigoso, porque já não depende de motivação. Broly deixou a academia naquele dia sem fanfarra, sem foto, sem frase de efeito. Mas dentro dele, algo se partiu. A velha versão, covarde e confortável, finalmente morreu. E em seu lugar nasceu algo que não pode ser ensinado, apenas forjado: respeito próprio. E quando um homem passa a respeitar a própria palavra, quando faz o que disse que faria, mesmo quando ninguém está vendo, ele se torna invencível. Mas ainda faltava a lição final, aquela que transformaria essa força interior em algo além do corpo, algo que o próprio Musashi chamava de integração total. O auge da jornada de Musashi não foi o sangue derramado em suas 60 vitórias. Foi o instante em que ele entendeu que a guerra verdadeira não tem inimigos. A última batalha contra Sasaki Kojiro era para decidir quem seria lembrado como o maior espadachim do Japão. Kojiro, o elegante, o técnico, o idolatrado. Musashi, o selvagem, o herege que treinava em cavernas. Quando Kojiro chegou ao campo da ilha de Ganryujima, irritado por esperar, viu o rival se aproximar num barco, empunhando um pedaço de madeira esculpido de um remo. Todos riram. Em minutos, o riso morreu. Um único golpe. Silêncio. Musashi venceu não por força bruta, mas porque era uma unidade inteira. Kojiro tinha técnica, Musashi tinha integração. Enquanto um lutava com a espada, o outro lutava com o mundo inteiro, com o vento, o sol, a maré, o tempo. O corpo e a mente dele já não estavam em conflito. E é por isso que ele nunca mais perdeu. Broly entendeu esse episódio de um jeito diferente. Percebeu que o duelo de Musashi não era sobre matar o outro, mas sobre transcender a própria dualidade. A madeira bruta que Musashi empunhava representava o corpo. A mente afiada que guiava o golpe representava o espírito. Juntas, eram a harmonia perfeita entre brutalidade e precisão. Força e sabedoria, fundidas num só gesto. Essa é a lição que a modernidade esqueceu. Hoje a maioria luta como Kojiro, técnica impecável, mas desconectada da alma. Vivemos em um mundo de especialistas brilhantes com corações anêmicos, de profissionais que dominam ferramentas, mas não dominam a si mesmos. E quando a vida real os desafia, descobrem que o conhecimento não substitui presença. Broly começou a aplicar isso fora do treino. Reuniões deixaram de ser combates mentais, viraram duelos de energia. Ele não precisava mais provar nada, apenas existia com firmeza. O corpo transmitia o que a mente já sabia, e as pessoas sentiam. Não era carisma, era coerência. O tipo de magnetismo que vem quando cada célula do corpo e cada ideia da mente dizem a mesma coisa. É nesse ponto que o treino deixa de ser físico e se torna espiritual. Quando a força deixa de servir ao ego e passa a servir ao propósito. Quando o controle deixa de ser sobre vencer os outros e passa a ser sobre não se perder de si. Musashi encerrava seus escritos com uma frase que só faz sentido depois que você vive isso. Em todas as coisas tenha o mesmo espírito, o da espada. A espada aqui é o símbolo do foco. É fazer tudo com a mesma intenção com que se vence um duelo. Trabalhar, amar, aprender, criar, tudo é luta. E quem une corpo e mente já não luta contra o mundo.
luta com o mundo. Broly percebeu que o verdadeiro duelo não tinha fim. Era ele, contra tudo o que o distraía de ser inteiro. E ao aceitar isso, finalmente venceu. Não com um golpe, mas com silêncio. Porque quando a mente e o corpo se unem, o mundo inteiro se cala para ouvir. O corpo de Broly agora era forte, mas a verdadeira transformação estava nos olhos, calmos, precisos, atentos. Ele não falava mais sobre foco. Ele era o foco. Não planejava disciplina. Ele vivia disciplina. A mente e o corpo, que antes brigavam, agora operavam como um único sistema. E foi nesse ponto que ele compreendeu o que Musashi tentou ensinar com toda a sua vida. A separação é a raiz de toda fraqueza. Musashi morreu aos 61 anos, invicto, pintando montanhas em pergaminhos. As mesmas mãos que mataram em duelos criavam arte delicada. As mesmas costas que suportaram armaduras sustentavam pincéis. Para ele, não havia equilíbrio entre força e sabedoria. Havia fusão. Era isso que tornava o homem completo. A unidade entre destruição e criação, entre aço e compaixão. Broly entendeu que essa é a lição que o mundo moderno mais teme. Porque um homem dividido é fácil de controlar, mas um homem inteiro é imprevisível. O sistema precisa que você seja produtivo, mas frágil, que pense muito, mas haja pouco, que tenha opinião, mas nenhuma postura. E é por isso que ele te oferece distrações em troca de força, conforto em troca de coragem e segurança em troca de alma. Mas um dia, inevitavelmente, você vai se olhar no espelho e perceber que não quer mais ser obediente, quer ser vivo. A unidade é perigosa. Um corpo treinado não teme dor. Uma mente treinada não teme dúvida. Juntos, eles formam algo que o mundo não sabe lidar: liberdade. A liberdade de falar com clareza, de agir com intenção, de existir com propósito. E o mais importante, a liberdade de não precisar provar nada a ninguém. Broly agora sabia. O verdadeiro poder não é vencer os outros. É não precisar mais competir. É levantar da cama sem resistência. É treinar mesmo sem vontade. É dizer não quando todos esperam que você ceda. É agir sem ansiedade e parar sem culpa. É quando o corpo executa o que a mente sonha e a mente respeita o que o corpo sente. Musashi chamava isso de o estado do vazio. Não ausência, mas plenitude. O ponto em que cada parte de você trabalha em silêncio, sem conflito. Nesse estado não há tentar ser disciplinado. Você apenas é. E essa talvez seja a maior provocação que alguém pode te deixar. Quantas das suas ideias estão presas dentro de um corpo que não aguenta realizá-las? Quantas versões suas morreram porque te ensinaram que força e sabedoria não cabem no mesmo homem? A verdade é que você não precisa escolher. Você foi projetado para unir. E quando essa fusão acontece, o mundo muda, porque pessoas inteiras têm um efeito que nenhuma ideologia consegue neutralizar. Então amanhã, quando o despertador tocar, não busque motivação. Busque silêncio, escute o corpo e obedeça. Porque é nesse gesto simples levantar que começa o caminho para se tornar o que o mundo mais teme e mais precisa: um homem completo.